A Lei 12.485, conhecida como a Lei da TV a Cabo, entrou em vigor em 2012. Essa lei foi aprovada após 5 anos de polêmica e estabelece uma nova diretriz para a TV por assinatura no Brasil. A lei trouxe 4 grandes mudanças: a criação de cotas de programação brasileira, a regulação da atividade por parte da Ancine, a flexibilização das regras para se instalar TVs a cabo no país e o aumento do investimento financeiro no setor audiovisual. E para falar sobre o assunto, estão aqui no estúdio o presidente da Rio Filme, Sérgio Saleitão, e o conselheiro da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, Leonardo Dourado. Bom, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Queria começar com a seguinte questão, que eu acho que é o que inicia o assunto. O que motivou essa lei, essa legislação, Sérgio? Bom, todo setor da comunicação social, obviamente, precisa de algum grau de regulação, porque é uma atividade econômica complexa que envolve diversos agentes, e 2, a comunicação social é também um serviço público, quer dizer, tem uma dimensão pública porque interessa de respeito ao conjunto da sociedade. Daí a necessidade de uma legislação que regule essa atividade. A Lei 12.485 se tornou premente também porque nos últimos anos nós passamos a ter um crescimento exponencial no mercado de TV paga. Quer dizer, em 10 anos saltamos de 3 milhões de assinantes de serviços de TV paga para 15 milhões de assinantes, né? Então, enfim, é um crescimento muito rápido que realmente demandava uma legislação específica. E como essa nova lei diminui a fronteira entre a TV a cabo e a telefonia celular? Bom, uma das novidades da lei é exatamente a entrada das empresas de telecomunicações no mercado brasileiro, nesse mercado de televisão por assinatura, que é uma tendência no mundo inteiro, a tendência também se verificou no Brasil. E isso foi um dos fatores que possibilitou o momento pelo qual a lei passou e que está se verificando agora, quando a lei começa a entrar em sua regulamentação, num bom momento para a produção independente, que é exatamente o quê? É uma atividade que sempre houve em pequena escala no Brasil, um país onde se produzia tudo internamente na televisão brasileira, mas que de um tempo para cá começou, sobretudo com a ida dos produtores independentes para os mercados internacionais, e agora com essa nova lei, com os mecanismos de fomento que vieram junto com a lei, está sendo possível se criar uma programação brasileira também de qualidade, feita fora das televisões. Eu acho que essa é a grande novidade e que é uma tendência mundial. Não estamos inventando nenhuma roda, é simplesmente o Brasil está entrando numa era que todos os países onde hoje existe uma indústria audiovisual vigorosa e pujante já passaram no passado, inclusive com o que você citou, cotas temporárias para os seus nativos, para os seus produtores locais, e que a gente então agora vai finalmente em busca de uma indústria do audiovisual no Brasil. E como o mercado está se preparando, tanto o poder público como a sociedade civil? Bom, do ponto de vista da Rio Filme, quer dizer, a nossa missão é promover o desenvolvimento da indústria audiovisual do Rio de Janeiro. Tanto o crescimento do mercado de TV paga. Esse ano, pela primeira vez, o faturamento das empresas de TV paga vai superar o faturamento das empresas de TV aberta no Brasil, que é um dado extremamente significativo. Enfim, tanto esse crescimento quanto a Lei 12.485 criam um ambiente muito propício à produção independente. Quer dizer, aumentará nos próximos anos a demanda por conteúdo brasileiro, especialmente por conteúdo brasileiro de produção independente, né? Então nós estamos projetando aí para os próximos 2 anos um crescimento da ordem de 10 vezes. Nós atualmente produzimos em torno de 200 a 300 horas de programação independente para a TV paga, passaremos para 2.000 a 3.000 horas, então um crescimento de 10 vezes. Isso vai significar, naturalmente, quer dizer, a necessidade das produtoras produzirem esse conteúdo, que vai significar também o aumento do campo de trabalho, né, para os profissionais, o aumento da demanda por serviços audiovisuais, etc. Então, nós estamos nos preparando na Rio Filme para fazer um grande investimento na produção independente de conteúdo para televisão do Rio de Janeiro, no sentido de trazer para cá, trazer para a cidade do Rio, boa parte dessa nova produção que será feita, ou seja, fazer com que boa parte dessa nova produção que a TV paga vai demandar seja realizada por produtoras e por profissionais do Rio de Janeiro.
Agora, Leonardo, muitos empresários dizem que isso vai acabar onerando o custo dessas emissoras, dessa transmissão, né, desse produto, e que os telespectadores vão acabar pagando mais para ter uma TV a cabo. Pelo contrário, isso que o Sérgio acabou de comentar é o primeiro fator da maior importância, essa sinergia entre instituições públicas, como no caso a Rio Filme, produtores independentes, atuando em sintonia com esse momento que a gente está vivendo, é um fator importantíssimo para que você tenha mais um mecanismo de fomento que vai entrar nessa linha de, digamos assim, um bolo de recursos para o financiamento dessa produção independente. A Lei 12.485, ela foi criada sem gerar nenhum imposto. Ela ela adiciona recursos do Fistel, que era um imposto que já existia, e todos os mecanismos que estão hoje em torno da lei, como o novo Fundo Setorial do Audiovisual, os mecanismos que já havia, o artigo 39, o artigo 3º-A, mecanismos que foram sendo desenvolvidos e aprimorados ao longo do tempo, são mecanismos que dão exatamente a produtores independentes, única e exclusivamente a produtores independentes, que tal como está definido em lei, quem é produtor independente é todo mundo que não é exibidor, não é? E então, retomando isso que o Sérgio estava dizendo, uma ação concertada de instituições públicas percebendo esse momento, os novos mecanismos de financiamento, novos modelos de negócios que se abrem, sobretudo os canais internacionais que hoje estão no Brasil, e não é à toa que estão no Brasil justamente porque esse momento que o país está passando, e de olho, inclusive, nessa famosa classe média que está ascendendo ao mercado e cada vez consumindo mais conteúdo brasileiro, demandando conteúdo brasileiro de qualidade. Então, é exatamente o contrário. Eu acho que a entrada agora em vigor da lei está demonstrando, vai demonstrar o que a lei se propunha desde sempre, ou seja, fornecer mais opções de conteúdo brasileiro de qualidade e barateando os pacotes no final para o consumidor, que é o que todo mundo quer. Mas o mercado, por exemplo, está preparado para isso em relação à mão de obra? Não, sem dúvida, quer dizer, eu acho que já há uma base instalada de produção audiovisual no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, muito grande por conta de toda a produção de cinema, de publicidade, de institucionais. Bom, e já há também uma produção independente para televisão, tanto aberta quanto fechada, no Brasil, relativamente consolidada. Nós estamos falando aqui, claro, de um crescimento, de uma expansão. Então, nós temos que nos preparar também para isso, né? A Rio Filme, por exemplo, está fazendo agora, em parceria com o Senai, um investimento forte em formação e capacitação de mão de obra qualificada. Nós hoje mesmo lançamos 15 cursos de diversas especialidades, né, relacionados à produção audiovisual. São 355 vagas para profissionais, para serem qualificados, preparados para esse novo momento. Então, há necessidade, claro, de se investir em infraestrutura, de melhorar, de termos mais estúdios, as empresas fornecedoras de equipamentos se qualificarem mais, precisamos de mais profissionais, mas, enfim, tudo isso faz parte desse processo de crescimento. Eu acho que a base está dada e, enfim, acho que nós temos aí uma produção nacional de conteúdo altamente qualificada, basta ver o sucesso dos filmes nacionais recentes, o sucesso da própria produção de televisão, mesmo que é feita pelas emissoras no Brasil, né? Quer dizer, você pegar a grade das emissoras abertas, quer dizer, em torno ali de 80% é conteúdo nacional. Então, você vê que nós temos criatividade, nós temos profissionais, nós temos os equipamentos, ou seja, está tudo aí para a gente, enfim, se dar muito bem nesse novo cenário de crescimento da TV aberta. Ou melhor, da TV fechada, desculpe. Se você me permite, Sérgio, exatamente. É claro que há preocupação com a qualificação da mão de obra. Mas isso você vê, a própria BPI TV hoje, você tem um retrato interessante do que está acontecendo em termos de regionalização dessa busca por conteúdo brasileiro. A Associação Brasileira de Produtores Independentes são hoje 235 empresas no Brasil, em 15 estados. Então, óbvio que nós temos, com certeza, uma concentração ainda em Rio e São Paulo, mas você já vê, você tem bons polos regionais no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Minas, e nós temos associados hoje nos estados do norte do Brasil, Amazonas, Pará, ou seja, são empresas que estão percebendo esse momento, que estão buscando essa qualificação, parcerias como essa que o Sérgio comentou, com o Senai, com o Senac e, sobretudo, o intercâmbio que nós estamos fazendo com nossos colegas internacionais. Nós temos eventos internacionais. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Rio Content Market, vai para a sua 3ª edição.
é um sucesso e cada vez que ele ocorre, aumenta mais o número de participantes. Então, você tem um intercâmbio com profissionais de fora e isso também é muito importante. Estamos trazendo, agora, invertendo um pouco a mão, a globalização está um pouco buscando o Brasil por conta desse momento que nós estamos vivendo, na indústria audiovisual sobretudo, e os profissionais estão buscando essa interação com o mercado brasileiro justamente para tentar entrar nessa onda. Você tem empresas internacionais se estabelecendo hoje em Rio e São Paulo, você tem propostas de production service cada vez maiores. Aqui, a Rio Film Commission é um bom exemplo, não é? de empresas de fora tentando filmar no Rio de Janeiro. Enfim, todo um panorama que favorece essa melhoria da qualificação da nossa mão de obra, que é realmente ainda um gargalo, mas nós estamos em busca da melhoria. Sérgio, as pequenas e médias produtoras, elas também vão se beneficiar com isso? Eu tenho certeza que sim. Quer dizer, um cenário como esse, né, de crescimento, de expansão da demanda por produção independente de TV, quer dizer, tende a favorecer todo mundo que se qualifique para isso, independentemente do tamanho da empresa. Naturalmente que, assim, num primeiro momento, a tendência natural dos canais é procurar as maiores produtoras, porque os canais querem ter uma garantia de entrega, uma garantia de qualidade e tudo mais. E alguns desses canais já têm, inclusive, uma tradição de lidar com algumas dessas produtoras que vinham fazendo séries ou documentários com recursos do artigo 39 da Lei do Audiovisual. Então, assim, no primeiro momento, eu acho que a tendência vai ser das grandes produtoras darem conta dessa demanda, mas num segundo momento, e enfim, mais para frente, isso vai chegar também nas produtoras médias e pequenas, porque, enfim, haverá um volume muito grande, quer dizer, num cenário de crescimento de 10 vezes da demanda de produção, as grandes produtoras não conseguirão atender a toda essa demanda. E acho que com o passar do tempo, cada vez mais empresas estarão qualificadas para atender aos padrões de qualidade e profissionalismo que os canais exigem. E como são divididas as cotas e como é esse sistema progressivo de aumento da programação brasileira na TV a cabo? Bom, as cotas, elas são... é preciso deixar claro o seguinte, cota não é bicho-papão, primeira coisa. Todos, como eu disse, todos, realmente todos. Os Estados Unidos tiveram cotas, a Europa tem cotas. Então, as cotas da Lei 2.485, elas visam garantir durante um tempo, porque é importante dizer isso é esquecido, as cotas são temporárias, elas têm prazo de validade. As cotas duram 10 anos agora e elas são justamente para que o mercado, incipiente mercado brasileiro, consiga tomar um fôlego, justamente se qualificar e atender essa imensa demanda. A lei entrou em vigor agora há pouco, a partir do começo de setembro. Então, essa acomodação no mercado está começando agora. A questão das cotas, elas também incidem elas estão relacionadas com a questão da formação dos pacotes e com a formação dos pacotes que são oferecidos ao público, os pacotes de TV por assinatura, e também com a questão de uma figura que a lei cria, que é o espaço qualificado, que é o que determina tudo. A questão da cota, ela dá um número de canais que permite que os pacotes sejam explorados comercialmente, mas ela também permite, por exemplo, que canais explorem publicidade no Brasil. Então, é muito engraçado porque a acomodação que está acontecendo nesse momento no mercado, ela é de vários tipos. Um dos trabalhos que os produtores estão tendo que fazer é explicar aos executivos de canais internacionais exatamente como é que funciona esse sistema e como é que eles podem operar no Brasil com a nova lei. Então, os produtores têm, eu não sei, cada um tem feito o seu modelo, mas eu, por exemplo, eu tenho um pequeno PowerPoint que eu criei com a minha equipe, onde eu faço uma apresentação, porque é exatamente isso, os produtores estão tentando entender, os canais internacionais estão tentando entender como operar nesse momento com cotas, sobretudo com uma outra figura importante que a lei trouxe, que é a obrigatoriedade de que o produtor brasileiro tenha a maior parte dos direitos patrimoniais, que era uma coisa que nunca teve garantida em lei, pela primeira vez você tem isso, a garantia da maior parte dos direitos patrimoniais e o direito sobre a obra, né? Mas enfim, essa é uma realidade que nós estamos começando a viver agora, estamos administrando. Acho que a coisa mais importante que tem acima da questão das cotas,
para além da questão das cotas, é que ela permite exatamente isso, que se você, produtor, você assiste, faz o seu dever de casa, assiste a programação do canal, você tem uma chance de, em assistindo e entendendo o que é o canal, você, produtor, propor ao canal novos produtos audiovisuais, e é isso que está criando toda uma dinâmica positiva de mercado em busca do que eu tinha falado antes, que é o que a gente gostaria de ter, que é uma indústria do audiovisual forte no Brasil. Por que a exigência da cota seria em horário nobre e quem determina qual horário nobre de cada canal? Não, isso está determinado pela própria lei. Isso está no texto da lei, né? Os horários nobres, as faixas de horário nobre, inclusive dos canais infantis, estão determinados na lei. A obrigatoriedade de ter no prime time, que é o chamado horário nobre, é justamente para que você valorize o produto brasileiro. É exatamente isso. O objetivo da lei é isso. O objetivo final da lei é esse, é amparar o produtor brasileiro, criar condições para que aqui se crie uma indústria do audiovisual, que é o que todo mundo está querendo. Quais foram as principais polêmicas que houve durante a aprovação dessa legislação? Acho que assim, boa parte das polêmicas, na verdade, se deve aos interesses contraditórios dos agentes econômicos que compõem essa atividade. Quer dizer, naturalmente que para um canal, especialmente para um canal estrangeiro de TV paga, é mais conveniente para ele que ele possa exibir boa parte do conteúdo que a sua matriz nos Estados Unidos já licenciou para o mundo inteiro, porque o custo disso é muito baixo para ele. Agora, isso, por outro lado, também é uma visão de curto prazo, porque eu acho até, isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar, até porque eu acho que essa questão das cotas, ela até me parece secundária, quer dizer, se a TV paga, se a TV a cabo, enfim, a TV por assinatura no Brasil quer crescer, ela naturalmente terá que incorporar cada vez mais conteúdo nacional, ela cada vez mais terá que, de alguma forma, seguir os passos da própria TV aberta, certo? Se ela quiser crescer e se expandir para além da base de assinantes que ela tem hoje. Quer dizer, quando a gente estava falando de 3 milhões de assinantes, a gente está falando de muito pouca gente, de modo geral, de pessoas com um grau educacional mais elevado e por aí vai, com poder aquisitivo maior e tal, que talvez tivessem um interesse maior pelo conteúdo estrangeiro. Mas quando a gente vai para o povão, o povo brasileiro gosta do conteúdo nacional. Tanto é que as TVs abertas, que vivem de Ibope, têm como base das suas programações, eu já falei isso, quer dizer, o conteúdo nacional. Então, assim, se os canais de TV por assinatura, se todo o conjunto da TV paga quer crescer, se expandir no Brasil, essa indústria já teria que, naturalmente, se encaminhar para o conteúdo nacional, porque isso será, em médio e longo prazo, vantajoso para ele. Agora, há a questão econômica, ou seja, quer dizer, produzir conteúdo novo aqui no Brasil, tendo como base primária de consumidores apenas os consumidores brasileiros, especialmente quando nós ainda temos só 15 milhões de assinantes, obviamente que isso tem um custo que é mais elevado do que simplesmente exibir o conteúdo estrangeiro, como eu mencionei. Mas o que nós estamos apostando aqui, acho que todos os envolvidos, né, quer dizer, não só os agentes públicos, não só os produtores independentes, mas também os próprios canais, as operadoras, é realmente, quer dizer, na expansão, no crescimento do mercado de TV paga no Brasil, para que nós passemos a ter uma base de assinantes, inclusive compatível com o peso da TV paga em outros países. Quer dizer, quando isso acontecer, a gente vai ter base econômica para sustentar, e aí não vai precisar mais de cota, a produção nacional, porque vai ser tanto uma exigência do próprio consumidor, né, quanto vai ser economicamente viável para os canais, e aí as cotas se tornarão obsoletas. Enfim, pelo menos esse é o cenário que acho que todos nós vislumbramos e almejamos, né? Porque apesar de nós falarmos português, quando você tem um produto que viaja, você está pensando na América Latina. Então, muitas vezes você pensa um produto que ele não tem a cara só do Brasil, ele será visto. Nós estamos agora discutindo uma série com o BBC sobre água na América Latina. Então, é uma coisa que interessa a todos os países da América Latina, independente de você estar produzindo num país de fala majoritariamente português. Então, fazer o seu produto viajar passa a ser um outro elemento, ou seja, você também tem, você vê que você tem uma série de quesitos a serem cumpridos que vão acabar fazendo essa grande indústria do audiovisual. Eu volto a insistir nesse ponto, estou me repetindo, mas é porque realmente a gente acha isso uma questão, um ponto lapidar mesmo, você criar no Brasil uma indústria forte do tamanho do país. Obrigado. Bom, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com um debate sobre a legislação que estabelece novas diretrizes para as TVs por assinatura. Bom, eu gostaria de começar... No bloco anterior, né, o senhor falou da importância da criação das cotas para poder fomentar nessa produção nacional. Mas eu pergunto, não haveria possibilidade de acontecer esse processo de uma forma natural? Olha, eu acho que a questão é, sobretudo, relacionada à base econômica dessa atividade. Obviamente, como eu disse, é mais conveniente para os canais estrangeiros, sobretudo aqueles onde impera uma visão de curto prazo, simplesmente transmitir para cá os conteúdos que foram licenciados para o mundo inteiro por suas matrizes, porque o custo de um licenciamento é muito menor do que o custo de produção de um conteúdo original. Então, na verdade, quer dizer, as cotas entram nesse momento, que é justamente o momento em que o mercado de TV paga começa a viver o que eu chamei de um crescimento exponencial, né? E que é um crescimento também da sua base econômica, ou seja, do dinheiro que esse setor movimenta, que as cotas entrem para dar um empurrãozinho, né? Para estimular essa concertação entre canais estrangeiros, operadoras e produtores independentes. Mas a expectativa que o mercado inteiro tem é de que as cotas se tornem desnecessárias. Quer dizer, se lá atrás, quando surgiu a TV aberta, houvesse uma legislação de cotas, por exemplo, teria sido razoável, porque na mesma época já existia uma legislação de cotas, por exemplo, nos Estados Unidos, ela teria se tornado rapidamente desnecessária, obsoleta, né? Menos de 10 anos já não seria necessário, porque a TV aberta foi para aí. Com a TV paga, na minha visão, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, em breve, as cotas simplesmente não serão mais necessárias. Se os agentes econômicos dessa atividade querem que ela cresça, querem que essa base de assinantes salte de 15 milhões para 30 milhões, para 45 milhões, eventualmente para 60 milhões de assinantes, o conteúdo nacional é o caminho natural. E por que a valorização, Leonardo, de uma produção mais recente, produzida nos últimos 7 anos? Assim, para que você não fique... É um pouco a questão das reprises, né? Você não pode ficar reprisando ad nauseam, né? Então, você também não pode pegar conteúdo de 30 anos, 20 anos e utilizar isso, né? A lei prevê, você vê que a lei teve esse cuidado, né? O que eu diria para você é o seguinte, a lei como um todo, ela vai permitir, sobretudo, a questão de você ter novos olhares, novas possibilidades de criação, novos formatos. O formato, aliás, é uma questão fundamental. Há poucos dias, conversando com um produtor internacional, ele manifestava a sua incredulidade. Como é que o Brasil, um país que tem tanta riqueza, agora tanta pujança de criação, lindas paisagens, não é ainda um exportador de formatos? Formato, como se sabe, no mundo inteiro, os ingleses são mestres nisso. A gente está vendo a cada dia, né, shows, reality shows, que são criados fora e a gente paga para adaptar para o Brasil, não é? E quando o próprio país poderia estar desenvolvendo novos formatos. Então, essa também vai ser uma tendência que virá com essa nova lei, na medida que você tem mais cabeças pensando, mais cabeças ousando, possibilidades de fazer modelos de negócios diferentes, o próprio produtor, obviamente, se responsabilizando por uma fatia disso, porque também tem isso, você tem responsabilidades a cumprir. O fundo setorial é um dinheiro que você pega, mas você tem que devolver, você tem pontuação a cumprir, ou seja, uma série de responsabilidades que são novas para nós, mas que são boas para o mercado, para fortalecer a famosa indústria que eu estava falando no primeiro bloco. Então, você vai ter novos formatos, você vai ter novas possibilidades de programas e vai, eventualmente, tendo, obviamente, a maior parte dos direitos, você, produtor brasileiro, vai poder exportar isso. Ou seja, isso vai chegar um momento que vai ser quase uma commodity, vai ser, né, uma mercadoria que você... Imagine, a indústria do audiovisual finalmente alcançando o mercado internacional e você negociando isso lá fora, programas brasileiros, séries brasileiras, de ficção ou não, eu acho isso o melhor cenário possível que a gente pode esperar para que alguns poucos próximos anos. O Leonardo falou do fundo setorial. Eu gostaria de saber, aproveitando esse gancho, como é que o poder público vai entrar nessa história? Como é que ele vai ajudar essas produtoras a aumentar a sua produção de produtos nacionais? Bom, o poder público tem um papel importante no financiamento da indústria audiovisual brasileira, especialmente da produção independente de conteúdo,
sobretudo como fornecendo o capital inicial, né? Quer dizer, aquele capital que viabiliza as produções e que agrega recursos de outras fontes. Nós, na Rio Filme, fizemos recentemente um estudo muito interessante sobre 24 filmes nos quais nós investimos nos últimos 4 anos. E aí chegamos a algumas conclusões interessantes. Uma delas é o seguinte: basicamente, o investimento da Rio Filme obedece à seguinte equação. Para cada real que a Rio Filme investe na produção ou no lançamento de um filme, este real ele atrai 3 reais de outras fontes investidoras, e esses 4 reais juntos geram 16 reais para o PIB do país. Ou seja, nós temos aí um fator multiplicador de 4 vezes em relação ao custo de produção e impacto econômico, o que é muito bom considerando a média das atividades econômicas. E o mais interessante, a Rio Filme, no final das contas, recebe o seu real de volta, e a Prefeitura do Rio, que é, enfim, a fonte dos recursos da Rio Filme, também recebe um real na forma de recolhimento de ISS. Ou seja, é o clássico ciclo virtuoso. E tudo isso só se viabiliza a partir daquele primeiro real da Rio Filme. Sem aquele primeiro real, nós não teríamos esses filmes todos que geram todo esse processo de geração de valor e de contribuição para a economia, não só da cidade, mas do país. Quer dizer, quando eu, assim, como gestor público, quando eu me debruço sobre a indústria audiovisual, sobre a Lei 12.485, o mercado de TV paga, enfim, a minha grande preocupação é com o desenvolvimento do país e, especificamente, com o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu estou preocupado com a geração de empregos, com a geração de renda. A indústria audiovisual é um grande fronte de desenvolvimento econômico. E nós temos um potencial de crescimento, de expansão gigantesco. E quem vai se beneficiar com isso não é só a indústria audiovisual, os seus agentes econômicos e tal, é sobretudo o conjunto da sociedade, porque nós teremos um aumento grande da geração de renda e da geração de emprego. É importante dizer o seguinte, quer dizer, quando você vai ao cinema e compra um ingresso para ver um filme estrangeiro, boa parte daquele seu dinheiro vai para fora do Brasil e gera renda e emprego em outro país. Quando você vai ao cinema para ver um filme brasileiro, especialmente aquele que é distribuído por uma distribuidora brasileira e exibida por um exibidor brasileiro, aí nesse caso 100% daquele dinheiro fica aqui no Brasil gerando desenvolvimento aqui. Ora, na TV paga é a mesma coisa. Quer dizer, na medida que nós tivermos mais canais brasileiros, além das operadoras, que muitas já são brasileiras, né? E tivermos mais conteúdo nacional sendo exibido ali, a gente vai ter mais geração de renda e emprego aqui no país e não lá fora. E isso que o Sérgio está falando é importante, mas para que as pessoas em casa entendam como é que se faz essa ponte para a televisão, estamos falando de cinema, mas isso se aplica também à televisão. A indústria da televisão, ela requer um time, uma velocidade que é diferente do cinema. Sobre todos os aspectos, desde a aprovação dos projetos, a tramitação dos dinheiros, até a entrega do produto final. Mas na medida que você tem um agente fomentador, como a Rio Filme também com olho na televisão, isso é importante porque você pode fazer uma ponte entre os vários agentes que estão aí de olho nesse novo mercado. Vou dar um exemplo claro. De repente você pode fazer agilizar alguma estrutura de estúdios que esteja parada ou subutilizada e fazer alguma ponte com os produtores de forma que você exatamente tenha exibição a partir das possibilidades que a nova lei te dá. Num país emergente como o Brasil, o Estado é o grande fator de promoção de desenvolvimento econômico. Agora, isso tem que ser feito não para gerar dependência, mas, sobretudo, para gerar um setor privado que, aos poucos, possa caminhar com as próprias pernas, para o Estado cada vez mais ter que se dedicar às suas atividades básicas, precípuas, não é isso? Esse é o processo de desenvolvimento brasileiro. Então, assim, quando a gente está falando de um setor econômico emergente, como a indústria audiovisual, como foi, por exemplo, nos anos 60 com a indústria automobilística, ou antes com a indústria de aço, por aí vai, quer dizer, é necessário um empurrão do Estado, né? Empurrão esse que deve ser de forma inteligente, né?
para maximizar os resultados, mas enfim, é necessário um empurrão para que a indústria possa se tornar competitiva em relação aos competidores estrangeiros. E aí para ela poder se afirmar e, em médio prazo, caminhar com as próprias pernas. E como funciona o fundo setorial? Bom, eu sou contra panaceias, então a gente não pode achar que o fundo é a solução de todos os problemas. O fundo é um mecanismo importante que nos permite ter o chamado dinheiro brasileiro, a contrapartida brasileira, quando nós vamos ao mercado internacional ou quando nós estamos começando um modelo de negócio. Ele é muito importante porque, como o Sérgio falou, ele pode ser um pontapé inicial. O fundo tem problemas, eu acho que agora nós vamos aperfeiçoar o fundo nessa nova fase, estamos lutando para isso. O fundo, por exemplo, não reconhece a fase de desenvolvimento do projeto. O fundo financia a produção até 80% do orçamento de produção e desconhece a primeira parte, que é justamente essa parte inicial, a arrancada inicial, aquela força que o foguete precisa quando está justamente se desprendendo. Esse eu acho que é um problema do fundo, precisa ser equacionado. Tem outros problemas também, enfim, o fundo não é um prêmio, o fundo é um dinheiro que você tem que devolver, o que é bom, porque você cria uma responsabilidade, mas tem problemas também quando, por exemplo, na pontuação dos dinheiros, ele coloca no mesmo patamar a capacidade de resposta, de alavancagem que um dinheiro de um documentário tem para fazer e uma ficção. É óbvio que uma ficção tem mais condições de levantar bilheteria no cinema ou mesmo numa série de televisão do que uma não ficção. E, no entanto, eles são cotejados, pontuados de maneira igual. É mais difícil você devolver 500 mil reais fazendo um documentário do que fazendo uma ficção, para que todo mundo entenda. Então, há pequenos detalhes no fundo que precisam ser equacionados, mas o fundo está com uma administração muito profissional e o fundo passou a ser para os produtores justamente uma ferramenta a mais naquilo que a gente chama de criar modelos de negócios. Então, o fundo faz um desenho do teu projeto, vê as possibilidades do fundo e depois você vai ao mercado com outras possibilidades, com leis de incentivo ou com dinheiro dos próprios canais, porque está acontecendo isso também agora. Os canais, além do primeiro licenciamento do fundo, estão entrando com recursos próprios, porque eles estão acreditando nas produções que estão discutindo com os produtores independentes. Ou seja, isso que o Sérgio falou, que é um movimento virtuoso, exatamente isso, um ganha-ganha a partir dessas novas possibilidades que estão se abrindo agora. Além das parcerias, né, que podem ser firmadas com empresas que tenham algum interesse naquele assunto que está sendo abordado no chamado Product Placement, que você hoje discute, exatamente uma realidade nova. Isso é novo, inclusive, fora do Brasil, e ainda é muito caso a caso, mas você vê cada vez mais também em produtos de não ficção, empresas que têm interesse naquele conteúdo que está sendo ali formulado, seja uma série, seja um produto single para televisão. Isso às vezes significa um primeiro aporte de recurso para o produtor. Então ele junta isso com a produção, com uma coprodução internacional, junta com o dinheiro do fundo e faz uma cesta, e isso viabiliza um projeto. Então eu acho que é uma realidade completamente nova que nós estamos vivenciando a partir de agora. Eu gostaria de saber um ponto polêmico que a gente acabou não discutindo, que é a questão da Ancine assumir toda essa parte da responsabilidade de conceder canais a cabo, enfim. Eu gostaria que os senhores me falassem um pouco sobre essa questão. Bom, por favor, Sérgio. A Lei 12.485, ela estabelece uma responsabilidade compartilhada entre a Ancine e a Anatel no que diz respeito à regulação e à fiscalização desse setor. O que me parece algo extremamente positivo, tendo em vista as naturezas distintas dessas duas agências, né? E o fato de que essas naturezas se combinam na atividade prática da TV paga. Agora, é claro que as agências têm que se preparar, têm que se qualificar para isso, sobretudo têm que desenvolver uma visão de mercado para que possam atuar de maneira mais eficiente e eficaz no setor. Acho que nós vamos ainda ter problemas em relação a isso, né? Quer dizer, falamos aqui do fundo setorial. Para mim, a questão central em relação ao fundo setorial é que há uma capacidade de operação muito baixa, o volume de recursos efetivamente aportados para a atividade é de menos de 10% do valor disponível, né? Isso vai gerar, por exemplo, problemas para o cumprimento das cotas, única e exclusivamente pelos problemas de gestão do fundo, que me parecem gravíssimos e se tornarão mais graves ainda à medida que esse setor crescer, que as cotas se implantarem e que o volume de recursos do fundo aumentar.
mais ainda. Acho que os nossos gestores públicos eles precisam se livrar desse impulso de controle que eles têm sobre a atividade privada. Quer dizer, a regulação não é controle, quer dizer, regulação é a fiscalização para fazer valer o espírito público, o interesse público. Isso é diferente de você controlar de acordo com a sua vontade, né? Enfim, mas olha, nós estamos aprendendo também, né? Quer dizer, a lei é recente, a ideia de agências reguladoras, mesmo no Brasil, também é alguma coisa recente. Verdade. Aos poucos as coisas vão evoluindo, o Estado vai se capacitando e a gente vai desenvolvendo também uma cultura de como lidar com um negócio que é privado, mas onde há também o elemento do interesse público. Mas não corremos o risco de um dirigismo cultural? Olha, eu acho que assim, acho que não há esse risco, quer dizer, acho que nós vivemos num Estado de Direito no Brasil, onde nós temos diversas instituições que funcionam, quer dizer, as formas de peso e contrapeso, né, na sociedade estão aí dadas, quer dizer, tem o judiciário, tem o executivo, tem o legislativo, enfim, eu não vejo esse risco, a não ser talvez eventualmente um risco localizado. Acho que o maior problema é que essa ânsia de controle torna as coisas mais lentas do que elas deveriam ser, mais burocráticas. O resultado, no final das contas, acaba sendo positivo, mas tudo demora muito mais do que poderia durar. Então, eu preciso que o Estado seja mais eficiente, mais eficaz na sua ação. Bom, para a gente terminar, né, eu gostaria de ouvir então a opinião também do Leonardo sobre essa questão. Eu concordo com o Sérgio. O papel da agência reguladora, seja qualquer uma agência reguladora, é dar voz, direitos iguais a agentes que têm poder desigual, né? Capacidade desigual. Então, esse equilíbrio de mercado é que deve ser buscado. Realmente, respondendo a sua pergunta, o grande problema no que diz respeito especificamente à televisão, a produção de televisão e a agência, é que aquilo que eu falei antes, o time da televisão é diferente. Ele requer uma agilidade que está exigindo da agência uma adaptação do seu pessoal, que ainda, obviamente, a agência está tentando suprir, porque uma das questões é você ter... Porque exatamente o tempo de maturação de um projeto de televisão, quando você, produtor, chega num canal, você tem que resolver aquilo em 3 meses, entre a gestação da ideia e o modelo, a aprovação do modelo de negócio, a ida ao mercado e a exibição do programa no ar, o início, você tem 3, 4 meses, você tem que resolver. Um longa-metragem é um projeto de 1, 2, às vezes 3 anos. Então, são times completamente diferentes. Então, você ter uma porta de entrada diferenciada para projetos de televisão ainda é um grande desafio. Você criar uma dinâmica em que esses projetos, pela sua dinâmica própria, exigem mais celeridade, é um desafio. E, enfim, algumas coisas que talvez possam ser aprimoradas daqui para frente na regulamentação da lei, que ficaram pelo caminho. Acho que a questão das reprises, que a agência deixou ao sabor do mercado, de novo, não um pouco o oposto do que o Sérgio está falando. Na verdade, aqui deveria realmente ter havido algum tipo de regulamentação e não houve. Mas eu acho que estamos caminhando, eu sou super otimista que eu acho que também a agência vai se guiar bem pela nova lei. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. É um prazer. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site www.câmara.rj.gov.br. Até a próxima!